É isso aí, estamos aqui para a aula de recuperação de Biologia, terceiro ano da Mediação Tecnológica. Eu sou a professora Tabita, com você que ficou aqui conosco para mais essa empreitada. Vamos junto? Firme e forte, porque aqui é assim, a gente vai, joga e vamos embora, né? Não tem esse negócio de penalização não, vamos embora? Olha lá. Vamos para a nossa aula 54.1, galera. Esse é o momento que a gente vai prestar bastante atenção, tudo bem? Aí a gente não vai perder muito tempo, não. Tudo tranquilo? Vamos lá para o quadro? Olha lá no quadro, nós vamos falar nessa aula 54.1, recuperação da unidade 3, ecologia 2, componentes do ecossistema. Ecologia 3, cadeia e teia alimentar. Ecologia 5, hábitat e nicho ecológico. Relações ecológicas 2, onde a gente vai falar sobre as relações interespecíficas e ciclos biogeoquímicos. Começando então a aula sobre ecossistema, componentes de um ecossistema. Essa aula foi assim, o início, né, do nosso conteúdo. E aí, olha só, a gente conceituou o ecossistema. O que é o ecossistema então, prof? Vai corresponder ao conjunto de organismos que vão viver em um determinado ambiente e, estando nesse ambiente, vão interagir entre si e também com todos os outros elementos do meio, formando um sistema sempre estável. Ou seja, um equilíbrio, uma estabilização, né? Um equilíbrio não, uma estabilização. Eu tenho que me corrigir nessa quesito. Cada ecossistema é formado por várias populações de espécies diferentes, constituindo assim uma comunidade. Então a gente falou, né, durante a aula que existem indivíduos que vão estar no mesmo grupo, formando então as populações, várias espécies diferentes formando populações distintas que vão formar as nossas comunidades e elas vão estar presentes dentro dos nossos ecossistemas. E esses ecossistemas vão estar constituindo os nossos biomas, não é isso? Então vamos seguindo aqui. Nos ecossistemas aquáticos, corpos d'água irão apresentar dois padrões. Quando a gente fala de ecossistemas aquáticos, existem dois padrões que nós vimos durante a aula. Isso está relacionado à movimentação e fluxo das águas. Então, nós vamos poder dividi-los em ecossistema lêntico e ecossistema lótico. Deu para perceber? Lêntico e lótico, exatamente. Então, nos ecossistemas lênticos, ecossistemas hídricos, aquáticos, você vai ter um fluxo quase zero de água, tá? De movimentação dessa água. E nos ecossistemas lóticos, você vai ter um grande fluxo de água, um movimento dessa água. Tudo bem? Então, a gente tem aí os rios, igarapés, cachoeiras. E nos ambientes lênticos, nós vamos ter aí lagos, né? A gente vai ter as represas, né? A parte lá que você vai estar represando aquela água, vai ficar parada, tem todo aquele processo ali de produção de algas, enfim. Tudo bem? Então, continuando, nós podemos dividir os ecossistemas em dois componentes básicos. Quais são mesmo, prof? Que eu já não lembro. Pois é, por isso nós estamos aqui. Então, dentro de um ecossistema, você vai ter os elementos bióticos, que incluem todas e quaisquer formas de vida, e os abióticos, que estão relacionados ao meio físico. Então, a iluminação, a presença da chuva, a queda da chuva, a intensidade dessa chuva. A gente falou da questão lá das chuvas orográficas, né? Que formam são as chuvas que você formam em paredões de relevo, né? Enfim, o solo, as rochas, a água, tudo isso faz parte dos componentes abióticos. Tudo bem? Então, eles precisam estar interagindo e eles vão determinar, sim, a presença e a diversidade que nós vamos ter dentro de cada um desses ecossistemas.
E aí a gente tem uma questãozinha para você e a bichinha já veio premiada. Ok, questão de número 1. Diferencie os ecossistemas lóticos e lênticos. A gente já falou aqui. Os lênticos, deixa eu mudar a canetinha. Os lênticos são aqueles que vão estar ali com a água parada ou com pouquíssimo movimento, tá? Representados pelos lagos, lagoas, reservatórios ou charcos. E os lóticos são definidos por rios, córregos, ou seja, onde você tem um fluxo de água. Isso é importante. Professora, quer dizer que no lótico tem mais vida do que no lêntico? Gente, a questão não é essa. Todo ecossistema precisa ter os elementos bióticos. A questão está do fluxo dessa água, tá? Como caracterização desse ecossistema. Tudo bem? Então, tem outros fatores que vão influenciar nessa diversidade de formas de vida que vão estar presentes ali nesses dois ambientes. Aí tem a seleção, né? Que vai estar predominando aí nesse caso. Na ecologia a ecologia 3 da aula 39, cadeia alimentar, nós falamos sobre essa sequência unidirecional que vai passando e norteando toda a matéria e a energia que vai sendo disponibilizada para cada ser vivo incorporado dentro dessa cadeia alimentar. E aí, nós falamos que toda a cadeia alimentar, ela vai começar com o primeiro nível, com os produtores. E aí você vai ter os consumidores, de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem. Tudo bem? Então, todos esses organismos inseridos dentro dessa cadeia alimentar vão estar obtendo a matéria e também a energia. Energia provinda de onde, professora? Do processo fotossintético, que esse vegetal vai estar fazendo, absorvendo energia solar e CO2 do ambiente. E a energia, prof, o que acontece? A energia ela tende a diminuir em cada um dos níveis tróficos. Por quê? Porque você vai ter perdas. Essas perdas fazem com que, consequentemente, cada um nível ele vai armazenar e vai utilizar. Armazenou, utilizou. Então, vai sobrando pouco gradativamente para os próximos níveis. E o que é que compõe, professora, uma cadeia alimentar? Produtores, no caso dos ambientes terrestres, os vegetais, no caso do ambiente aquático, o fitoplâncton. Nós vamos ter os consumidores e os decompositores. E essas cadeias alimentares, elas vão estar ali se dispersando, sendo distribuídos, formando as redes ou as teias alimentares. E elas sim que vão demonstrar as relações existentes de forma mais adequada do que nós temos no ambiente, dentro de cada um desses ecossistemas. E como uma questãozinha, também está premiada, mas vocês estão com sorte, hein? Questão 2. A cadeia alimentar, também chamada de cadeia trófica, pode ser definida como uma sequência linear da transferência de matéria e energia em um ecossistema. Quais são os principais elementos de uma cadeia alimentar? Nós já acabamos de frisar, né? Sempre começamos com os produtores que vão produzir a energia necessária para estar sendo dispersada e a matéria também sendo distribuída para cada um dos níveis tróficos. Os consumidores, o próprio nome está dizendo, vai estar utilizando essa energia e aqueles que vão estar devolvendo aquilo que foi produzido pelos produtores, a matéria orgânica vai sendo devolvida pelos decompositores na forma inorgânica novamente, tá? E o ciclo da matéria continua, a energia vai diminuindo e se perdendo. Tudo bem? Então vamos seguindo. Aula 42.1, Ecologia 4, Habitat e nicho ecológico. Prof, lá na prova não me sai muito bem não, mas agora eu vou prestar atenção, é isso aí, então foca aqui. A habitat é o local onde esse organismo vive, o camelinho, vive lá no ambiente desértico, tá? Os pinguins lá na região antártica, lugar frio. Então, esses animais, eles têm adaptações específicas para estarem onde estão inseridos, no seu habitat, presente dentro de um ecossistema, relacionando os biomas presentes naquela região. Tudo bem? Então, os hábitats podem ser classificados quanto
a serem naturais e quanto a serem artificiais. Daqui, verdade, né? Então, esses ambientes artificiais não são os melhores, não são os mais adequados, mas em algumas situações eles são necessários, tá bom? Então, vamos lá. As atividades e o modo de vida de cada espécie em seu habitat possuem o nome de nicho, não é li, é ni, com N, nicho ecológico. O que esse organismo faz o dia inteiro, desde que ele acorda até ele vai dormir, está relacionado com o nicho ecológico dele, tá bom? Então, ele é um animal diurno, animal noturno, animal crepuscular, enfim. Então, ele tem atividades específicas que ele vai estar realizando e isso faz com que cada espécie consiga habitar, conviver dentro de um mesmo ecossistema. Tudo bem? Então, você não pode confundir habitat com nicho, porque o habitat é o local onde a espécie está, onde ela vive. E o nicho, as funções que ela vai desenvolver dentro desse local. Tudo bem? Aí aqui a gente tem o nicho entre cada um desses, dentre a disponibilidade de alimento, tem relação, temperatura e umidade, ou seja, fatores físicos que estão presentes no meio, áreas de tocas ou nidificação, né? E tipo de vegetação. Todos essas quatro vertentes estão relacionadas ao nicho ecológico de uma determinada espécie. E aí uma questãozinha para você, será que está premiado? O que você diz, hein? Premiada ou não premiada? Diz aí, você está dizendo sim, premiada. Pois é, né? Aí agora você se deu mal, né? Questão de número 3. Ao falarmos sobre a relação de um ser vivo com outros, sua forma de alimentação e sua reprodução, estamos descrevendo o quê? Vou ler de novo, presta atenção. Ao falarmos sobre a relação de um ser vivo com outros, sua forma de alimentação e sua reprodução, estamos descrevendo o quê? O seu habitat, o seu bioma, o seu potencial biótico, o seu nicho ecológico ou o seu nível trófico. Então, se esse organismo está se relacionando com outros e tem aspecto da alimentação, da reprodução, então, quando você começa a falar sobre isso, você está descrevendo as atividades desses animais. Então, quando a gente descreve as atividades relacionadas à reprodução, à alimentação, ou a relacionamento entre os indivíduos da mesma espécie ou com outros, nós estamos falando de nicho ecológico. Ponto para você! É isso aí, galera. Tá afiado, não vai mais errar nunca, né? Vamos seguindo? Aula 45, Relações Ecológicas 2. Relações entre os seres vivos e relações interespecíficas. Olha lá. Nós podemos classificar as relações entre os seres vivos, inicialmente, em 2 grupos, tá bom? As relações intra, que é justamente essa aqui, ó. Onde você tem, às vezes, a gente não se estranha, né? Às vezes a gente se estranha um com o outro, né? Dentro de casa mesmo, às vezes a gente se discute com o irmão, a irmã. Então, esses estranhamentos, tá tudo bem, tá tudo certo, mas nós somos da mesma espécie, tá tudo tranquilo, mas acontece, né? Mas então existem essas relações intra-específicas que vão determinar aquela relação entre indivíduos da mesma espécie, como você tem aqui na imagem. E as interespecíficas, prof, são justamente aquelas que vão ocorrer entre espécies diferentes. Aqui a gente tem as formiguinhas, estão ali, né, carregando um besouro. Não são da mesma espécie, são insetos, mas não são da mesma espécie. Então, as relações interespecíficas. E essas relações, nem sempre elas são muito tranquilas, não. Mas, em alguns momentos, sim, elas são positivas, vamos dizer assim, né? Aí a gente tem a classificação de serem harmônicas. Olha que bonitinho, né? A harmonia é tudo de bom. Então, nas relações harmônicas, você vai ter comensalismo. Faltou aqui. Aê! Comensalismo, protocooperação, mutualismo e o inquilinismo. O inquilinismo tanto vai ocorrer nos vegetais, como as orquídeas, né? E como aqui no exemplo do paguru aqui, nessa concha, tá bom? Onde ele utiliza aquele outro ser como abrigo, proteção, tá? E na protocooperação você vai ter, tanto a protocooperação e o mutualismo, você vai ter a relação de indivíduos de espécies diferentes
e que, no caso do mutualismo, essa relação vai ser obrigatória como os líquens, né? As algas e os fungos que vivem nos troncos de árvores. Só que na protocooperação, também chamada de mutualismo facultativo, essa relação não é obrigatória, tá? E aí no comensalismo, esses organismos vão se aproveitar dos restos alimentares dos outros, certo? E na relação desarmônica interespecífica, prof, você vai ter a herbivoria, quando os animais vão atacar plantas, a mensalismo, quando há substâncias químicas no meio que vão acabar influenciando na sobrevivência de outras espécies ou no dia a dia daquelas espécies ali presente. O parasitismo e a competição. Vamos agora para uma questãozinha que o tempo está passando. Questão 4. Práticas de cultivo podem causar alterações no ambiente, provocando a perda de nutrientes para o desenvolvimento de outras plantas no solo. Esta perda é reduzida com o plantio de leguminosas que auxiliam na fixação de nitrogênio do solo. Que tipo de interação entre espécies está envolvida nesta relação? Que relação, prof? Entre as plantas, que estavam ali com perda de nutrientes, e essas outras espécies vegetais que são as leguminosas, né? Mas aí quando a gente utiliza essas leguminosas é porque essas leguminosas têm algo, né? Elas vão realizar um processo bem legal que é a fixação do nitrogênio e elas vão fazer isso através de bactérias nitrificantes, né? Então o que que a gente vai ter ali? Uma relação entre organismos distintos. Isso se chama mensalismo, competição, mutualismo, parasitismo ou predação. Essa aqui não tá difícil, né, galera? Então, quando a gente tem essa relação em que esses organismos têm uma certa dependência, né? Certa? Não tem essa dependência, nós estamos falando, sim, de mutualismo, tá bom? A presença dessas bactérias presentes nas raízes dessas leguminosas que vão permitir o processo de fixação do nitrogênio e vai auxiliar, então, nessas plantas que estavam ali com falta de nutrientes, tá bom? Ciclos biogeoquímicos, nós temos o ciclo da água, do carbono e do oxigênio. Em relação à água, a gente tem eventos que vão permitir essa ciclagem, nesse ciclo da água. Então, quais são esses processos? Evaporação, condensação, que é aqui, ó, evaporação realizada tanto pelos vegetais quanto nos corpos hídricos, aí vai subir, vai condensar, vai se precipitar, formando a queda da chuva, vai filtrar no solo e esses organismos vão estar transpirando novamente, tanto os vegetais quanto os animais, e tudo começa de novo. Então esses são os principais processos que vão estar permitindo essa ciclagem da água, né? O ciclo da água. E no caso do ciclo do carbono, você vai ter os dois eventos importantíssimos, fotossíntese e respiração. E essa fixação através do processo fotossintético na forma de matéria orgânica, glicose incorporada pelos vegetais na cadeia alimentares, que vão estar aí passando por vários processos dentro do organismo, inclusive a respiração, tanto por animais e plantas. Esses animais vão morrer, vai ter toda essa ciclagem. E também nós temos a relação dos fósseis e dos combustíveis, né? A partir desses resíduos orgânicos. Tudo bem? E no ciclo do oxigênio, você vai ter o fitoplâncton e as plantas, as algas, permitindo o processo fotossintético ou realizando, né, esse processo fotossintético, liberando o gás oxigênio, tá bom? No caso aqui do ambiente aquático, ó, os carbonatos que vão estar permitindo aí essa deposição de gás carbônico para que o processo se realize no ambiente aquático. Então ele é indispensável, o oxigênio é indispensável para todos os organismos aeróbicos. E aí a gente tem a respiração e a fotossíntese e também é importante para a camada de ozônio para impedir a infiltração, a chegada da radiação solar diretamente no nosso organismo. E aqui como atividade nós temos a questão 5, um dos combustíveis fósseis e que resulta da deposição dos seres vivos no fundo dos lagos e mares e da ação da temperatura e pressão ao longo dos anos é o petróleo, combustível fóssil. Qual das alternativas indica corretamente o nome do processo realizado para a retirada de energia desses combustíveis fósseis? É a decomposição, é a respiração, é a combustão,
A fossilização ou a fotossíntese? Então, a gente está falando de retirada de um componente através de combustíveis que foram fossilizados, né? Estamos falando, então, da combustão, tudo bem? É isso aí, galera. Então, a gente encerrou aqui, tá bom? A nossa revisão de recuperação. Eu espero que você se saia super bem na sua prova. Um beijo no coração, calma, tá? Tranquilidade na hora da prova, tá tudo certo, vai tudo dar certo. Tudo bem? Beijo no coração de vocês, até uma próxima, galera. Tchau!